E aí, fi? Beleza? Novamente de volta, porque se é novamente tem que ser de volta. Escola em bom português, aulas aqui fantásticas. Vocês já devem ter assistido aula com Clebinho Maverick, com Scremin e o sobrinho do Tadeu, que é o dono do curso aqui, o Caio, parece o Jimmy da família Dinossauro, rapaziada ali. E senhor Lagarto, o que devo fazer com a nitroglicerina? Vamos precisar de um outro time. Bem, time, pode colocá-la no misturador aí, enquanto eu me escondo atrás do escudo de chumbo. Está bem. Vamos precisar de outro time. Você deve ter assistido aula com o Zé Renato, não é? Com Karl Marx. Então aconselho assistir essa aula. Com a Eliana Jacó, de redação. Com o garoto, ele mesmo, Bruninho Moretti, o único cara que faz, o único que coloca uma camiseta Cangaço Enjoy. Eu queria que esse cara aparecesse lá no Nordeste com uma camiseta dessa daí, né? Então a rapaziada tá começando aí os vídeos e nós vamos para frente. E hoje 2 assuntos básicos para você que poderá cair nos vestibulares desse ano, que é guetificação e gentrificação. Guetificação, eu aposto que você já ouviu falar. A guetificação é um processo, vamos voltar um pouco no tempo. Segunda Guerra Mundial, Varsóvia, Polônia, os guetos judeus, onde havia uma exclusão, uma separação, uma segregação judaica, onde eles eram obrigados a colocarem aqui a famosa estrela de Davi, não é? Para serem identificados. Diferente do que você acha, foi na Polônia o maior número de judeus que sofreram o Holocausto, e não na Alemanha nazista. Lógico que a Polônia estava sob domínio do nazismo. E esse gueto, hoje nós temos uma expansão muito grande desse processo de guetificação. Seja, por exemplo, na poderosa União Europeia. A União Europeia, que em 1995 disse que iria assinar o famoso Acordo de Schengen, que é o acordo que dá liberdade nas fronteiras, mas os próprios países europeus são cerceados, os próprios habitantes de alguns países do leste europeu são cerceados de ir para a parte mais rica da União Europeia, exemplo Romênia e Hungria, Bulgária, que não podem ficar aí andando e transitando. Temos agora em Portugal, né, um gueto formado, mas o gueto realmente bruto, diz com 50 famílias de ciganos em Beja, onde foi construída uma edificação gigantesca para separá-los da população local, mais ou menos como você já viu em alguns filmes que eu já falei aqui, como B13 ou B13 Ultimatum, a separação, a segregação. Mesmo nos Estados Unidos há a formação de guetos muito grandes, principalmente no sul dos Estados Unidos, sejam através dos latino-americanos, que são denominados pejorativamente de ticanos. E os latino-americanos hoje conseguiram ultrapassar os negros em percentual de população norte-americana. E eu já falei em um vídeo anterior que muitos desses guetos eles utilizam alguns dialetos, como por exemplo o Spanglish, então uma gíria falada por eles e entendida por aqueles que moram dentro daqueles guetos. E no Brasil? No Brasil, falar de gueto é você chegar aí e falar, por exemplo, do processo de favelização. Na realidade, se nós formos levar ao pé da letra, nós não temos guetos aqui no Brasil, mas temos alguns locais onde acontecem segregações espaciais e exclusão. E aí, velho, eu vou deixar você agora com poetas modernos. Um salve para os poetas modernos de Campinas, meu truta e aliado Dr. X, que me mandou o CD clássico. E é isso aí, irmão, nós somos os pioneiros do rap. Você aí em Campinas 019, eu aí com minhas aulas, estamos aí na batalha há muito tempo. E aí vou mandar para vocês aí a parte que um truta e aliado chamado WG de São Mateus, do Consciência Humana, vai mandar. Manda isso aí, escuta aí para você sentir o que é o gueto. Certinho nas ideias, negão, é isso mesmo. 011 019 2012 13. Sem simpatia, também tô na rima. É nós por nós, o gueto respira. Junta até os ossos, joia rara, envolvido nas fitas. Pente por pente, rap por rap, vivo fortão, sempre
nobre, pra deixar meus semelhantes fortes. Não de chapéu atolado, ensino os progressos pra deixar o sistema em choque. Brigar por inteligência é arma máxima. Entrar no entendimento e ver que as palavras são pesadas. Ser forte, ligeiro, dá oportunidade pros companheiros hip hop de periferia. Gangsta, salve maloqueiro. E aí você ouviu o WG, então você viu aí mais ou menos a formação da guetificação, que é um processo de segregação espacial e exclusão. E agora vamos falar de um processo que você pouco vê na mídia, pouco vê na imprensa: gentrificação. A palavra gentrificação vem de uma palavra francesa, de um francês arcaico, genterise, mas foi para a Inglaterra, e é na Inglaterra que surge esse termo, gentrification, por uma estudiosa da década de 1960 chamada Ruth Glass. Ela usou o gentrification porque gentry é um indivíduo nascido num berço nobre, vem de gentleman, é uma gíria inglesa. O inglês também tem gíria, velho. Você está achando que é só britânico que fica ali na rainha? Não, eles também têm gírias. E a gentrificação hoje começa a aparecer um pouco na imprensa brasileira. É a revitalização de algumas áreas periféricas ou mesmo áreas centrais que estavam degradadas e foram com o tempo sendo revitalizadas. Vamos dar um exemplo clássico na Bahia, a área do Pelourinho na Bahia. Em São Paulo, centro de São Paulo, Rio de Janeiro com as Olimpíadas, essas Olimpíadas enganosas, que o Brasil de novo vai tomar uma saroba. Porque você não está achando, olha, irmãozinho, na boa, você está achando que o Brasil se preparou para a Olimpíada? Conta outra para mim. Nem em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, quando foi o boicote soviético, não é? Que em 80 os americanos não foram às Olimpíadas de Moscou, e em 84 os soviéticos não foram a Los Angeles. Nem lá nós ganhamos medalha, quase medalha nenhuma. Ficou tudo para os países mais ricos. Mas voltando à gentrificação. Exemplo clássico no Rio de Janeiro, com essa bendita Copa do Mundo. Quantas pessoas foram retiradas do seu local e ali foi então o bairro sofreu um processo de melhoras. Mas temos que ver o seguinte: o que fazer com as pessoas? Porque o processo é interessante. Você tem uma área degradada, você cria algo realmente mais agradável aos olhos. Mas a pergunta que se faz é: e para onde vão essas pessoas? A pergunta que se faz é: realmente o Estado paga o valor correto das desvalorizações? Essas pessoas então vão para outras áreas e são segregadas em outros locais. Exemplo clássico que nós tivemos de gentrificação aqui no estado de São Paulo foi o Itaquerão. Inclusive a revista The New Yorker, ela escreve que o Itaquerão, aquele estádio do Corinthians, que sabe lá Deus de onde saiu tanta verba para fazer um estádio daquele, que parece um caixote, o Itaquerão era um monumento à gentrificação no país. Tá? Então, guetificação. E ainda mais, Rio de Janeiro. Um abraço para minhas irmãs lá em Cascadura. Lá perto de Cascadura tem Madureira. Para quem não conhece Madureira, bom, o Rio de Janeiro, meu filho, não é só praia não. Você às vezes acha que o Rio de Janeiro é só aquela orla marítima. Não é. O Rio de Janeiro é Zona Norte, velho. Então, se você falar para mim que conhece o Rio, só conhece a orla marítima, você não conhece porra nenhuma. Então você tem que ir, sabe aonde? Lá na Zona Norte, mano. Ali sim é o suburbe, abaixo da cidade. Madureira, grande centro de compras da Zona Norte. Próximo ali ao Shopping Madureira, havia também uma área degradada. O pessoal foi retirado daquela área e foi construído o Parque de Madureira, que quando você vai lá, realmente é muito, sabe, é realmente da hora. É um parque ali, a pampa, você fica ali tranquilo. Agora a pergunta é: e as pessoas dali? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A gentrificação até a década de 80 era visto com bons olhos. Hoje o pessoal questiona muito as pessoas que são retiradas para essas obras. Então, lembrando, guetificação, processo de segregação, de exclusão. Gentrificação, um processo de aburguesamento, um processo de embelezamento de algumas áreas degradadas. E para você que nunca escutou na vida, eu vou mandar para você uma parada, velho. Modern Jazz Quartet. Na época do auge do Modern Jazz Quartet, comandado pelo grande vibrafonista Ray Brown. O Modern Jazz Quartet foi tão gentrificador, velho, que qualquer um cria qualquer tema.
que ele era considerado pelo jazz americano muito europeizado. E vai ficar um som para você escutar do Modern Jazz Quartet com um violonista chamado Laurindo Almeida. Esse foi o verdadeiro criador da bossa nova. Sabe por quê? Porque naquela época de Laurindo Almeida, década de 1950 no Brasil, só se tocava chorinho. E o cara começou a colocar uns dissonantes da hora em cima da música. E aí os caras fizeram que ele expulsasse, ele foi para os Estados Unidos gravar com o Modern Jazz Quartet. E vai aí para você, já que estão falando de gentrificação, o Modern Jazz Quartet, Laurindo de Almeida, tocando simplesmente uma fuga de Johann Sebastian Bach. Valeu? Aí, escuta aí. E agora nós terminamos aí nossa aula, espero que o pessoal tenha entendido alguma coisa. E aqui a minha homenagem a nossos hermanos. Associação de Futebol de Argentina. Então, aos hermanos que devem estar vendo, a minha homenagem para vocês. Vocês não iam achar que eu ia colocar que Maradona é melhor que o Pelé, né, velho? Oh, é nós outros na fita, mano. Fui. E aí, filho, só para lembrar você, porque eu sei que a sua memória não é de elefante, dia 1º e dia 2 de novembro, uma semana antes do Enem, velho, Fundação Educacional de Fernandópolis, nós teremos o Dia E, Operação Enem. Todos estão aí convidados, entre em contato aqui no canal Em Bom Português. Você não vai se arrepender, velho, porque só vai ter veterano aí com você, tá ligado? É nóis.